Olá galera, aqui quem vos fala é Thiago Sorelli. Vou trazer mais uma videoaula para vocês de Photoshop. Nessa aula a gente vai aprender a utilizar alguns conceitos do Photoshop para restaurar imagens antigas. Aqui eu peguei essa imagem da internet. Essa imagem ela está desbotada, onde os tons vermelhos estão muito aguçados. Então a gente precisa fazer os ajustes de imagens necessários para tentar restaurar e deixar ela com uma qualidade de imagem boa. Então eu vou abrir ela aqui no Photoshop. Primeira coisa, vou dar um Ctrl 0 para dar um zoom no tamanho da tela, ajustar o tamanho da tela. Nessa imagem a gente vai usar alguns ajustes, tá bom? Para melhorar a qualidade dela. Vou usar as camadas de ajustes, tá? Então aqui na paleta Layers, neste canto inferior tem esse botãozinho que é Create New Fill or Adjustment Layer, que é para criar um novo ajuste de camada ou de preenchimento. Então vou clicar aqui sobre ele e vou selecionar aqui a opção Levels. Então aqui nesses levels tem esse gráfico aí que é o histograma, onde a gente precisa fazer umas correções nos tons, tá? Então esse lado aqui esquerdo é do tom escuro e desse aqui do tom claro. Então se vocês repararem aqui, ó, nesse gráfico ele tem uma distribuição de como os tons da imagem se comportam, tá bom? Então aqui, ó, no começo do gráfico ele tem só um pouco de informação, então às vezes é necessário fazer um ajuste aqui. E aqui como já tem um pequeno pico, então às vezes não é necessário fazer esse ajuste, tá? Para fazer corretamente esses ajustes dos levels, é bom segurar a tecla Alt, então vou segurar a tecla Alt do teclado, vou clicar sobre o tom escuro aqui e segurar. Na hora que eu seguro, a minha tela vai ficar branca ali e os tons escuros, neste caso amarelo, vai começar a aparecer na minha tela. Então ali significa que eu já tenho informações nessa parte do gráfico, então não preciso fazer ajuste dos tons escuros, tá? Então eu deixo aqui do jeito que está. Mesma coisa desse lado aqui para os tons claros, seguro o Alt, a tela vai ficar escura e os tons claros vermelho começam a aparecer na tela, então não preciso fazer ajuste nesse tom. Beleza, então deixa assim mesmo. Só que agora eu preciso mudar o canal. Como é o canal vermelho que está destoando os demais, provavelmente é ele que vai estar se necessário fazer um maior ajuste. Então clico aqui no canal, onde está RGB, eu coloco um Red. Aqui vocês vão perceber que no Red tem uma grande parte do gráfico que ele não tem informação nenhuma, e é o tom escuro. Então eu vou segurar o tecla Alt e vou arrastar. Na hora que eu começo a arrastar, quando começar a aparecer alguns pixels na tela, olha lá, está começando a saltar ali os pixels na tela. Então é o momento de parar, só que tem que parar no momento certinho, que é ali no começo. Então eu vou parar ali no 100, tá bom? Então 100 ele soltou um pequeno pixel ali na tela que eu estou visualizando, eu solto. Pronto, já fez deu uma boa modificada na imagem. Então agora eu tenho que fazer isso para o outro tom, que é o tom claro. Seguro Alt e arrasto até aparecer aqui, ó. No começo ele já tem um pouco de informação, então deixa aqui mesmo, tá bom, deixa assim. Certo, agora eu vou para os próximos canais sempre fazendo a mesma coisa. Green, seguro Alt e arrasto até aparecer algumas informações. Apareceu, eu paro. Mesma coisa aqui, seguro Alt, clico e arrasto. Na hora que aparecer os pixels eu paro. E depois o Blue. Feito esses ajustes, eu vou dar um OK. Já fez, aqui foi criada uma nova camada, essa camada é uma camada de ajuste de levels, então se for necessário refazer os levels, é só clicar duas vezes aqui sobre esse ícone e vai visualizar o gráfico novamente, tá bom? Então, agora eu vou criar uma nova camada de ajuste, essa nova camada de ajuste vai ser as curvas. Aqui as curvas elas vão servir para a iluminação da minha imagem, tá bom? Então eu vou deixar ela aqui nessa parte. Eu posso, por exemplo, aqui, essa região aqui é a região dos tons escuros, essa é a região dos tons claros, tá bom? Então aqui ó, tem um gráfico do preto para o branco, do preto para o branco aqui. Então essa região é o tom escuro e aqui nesse topo direito é os tons claros. Eu vou fazer aqui uma curva tradicional, que é na forma de S para dar uma escurecida nos tons escuros e clarear os claros, tá bom? Isso vai aumentar um pouquinho o contraste, mas aí vocês podem visualizar, fazer da forma que vocês quiserem, tá? Sempre bom pegar esse ponto, jogar ele um pouquinho para cima e esse aqui um pouquinho para baixo. Dou um OK, foi criado aqui então uma nova camada, essa camada de ajuste é das curvas.
Beleza. Então agora eu vou fazer o que? Eu vou criar mais uma nova camada. Uma camada aqui Color Balance. Essa Color Balance é para aumentar alguns tons verdes que estão prejudicados na imagem, tá bom? Então é o equilíbrio de cores. Como o vermelho ainda está destoando, eu vou tirar do vermelho e acrescentar o ciano. Só que fazendo isso aos poucos. Acrescentar um pouquinho de verde e um pouquinho de amarelo. Mesma coisa aqui, ó, tem os tons, né, do equilíbrio. Eu fiz para os tons médios, tem os tons escuros. Clico aqui, faço a mesma coisa. Só um pouquinho de leve, só para constar aí os tons escuros e o claro também. Feito isso, se ficou destoando muito a tonalidade verde, dá para mexer aqui, por exemplo, na opacidade. Então clico aqui na opacidade e diminuo a minha opacidade para o tom que eu desejo. Vou deixar aqui 75%, que é uma qualidade e um tamanho bom. Agora eu tenho que fazer alguns retoques na minha imagem. Apesar da imagem já estar numa qualidade muito melhor do que ela era, eu preciso retocar alguns pontos aqui, tá bom? Vou criar aqui uma nova camada. Essa camada aqui eu vou dar 2 cliques para renomear, vou chamar de Color. E aqui no modo de mesclagem eu vou colocar Color também. Para quê? Para alterar somente as cores desses pixels aqui, tá bom? Então vou selecionar aqui o pincel, o tamanho eu vou diminuir para 20 e vou pintar, só que eu tenho que pintar com uma cor próxima desse tom que está desbotado. Então vou selecionar aqui segurando a tecla Alt para aparecer esse conta-gotas aí, para selecionar uma cor. Vou selecionar uma cor e vou pintar na região ao lado. Tá bom? Agora eu faço a mesma coisa por verde, seguro Alt, seleciono um verde escuro, venho aqui, seleciono um verde um pouco mais claro e pinto essa região aqui também. Cuidado para não passar na região do céu ali, só tomar esse cuidado. No topo das árvores é bom fazer a mesma coisa também. Só um pouquinho. Pronto, feito esses pequenos ajustes aí. Se achar que o verde está prejudicando muito, diminui a opacidade dele aqui. Pronto. Feito isso, já está feito as correções necessárias do nosso imagem que estava danificada. Então vou aqui na History, vou tirar aqui um snapshot para retratar um instantâneo dele. Vou voltar como ele era, a imagem estava dessa forma aqui, e o instantâneo, o snapshot que eu tirei agora, está assim dessa forma, tá bom? Então esses aqui são os ajustes necessários para corrigir uma imagem danificada pelo tempo. Então é necessário fazer aqui um ajuste de levels, fazer uma correção dos tons, verde, vermelho e azul, a curva acentuar o brilho e os tons de sombra, e o color balance para aumentar alguma tonalidade da imagem. Na paleta aqui, na nova camada Color que a gente criou, eu fiz um ajuste de cor nos tons que estavam danificados nessa região da imagem aqui que preservou ainda vermelho. Então, foram os ajustes que eu fiz para corrigir essa imagem, tá bom? Então é isso na aula de hoje. Depois eu vou trazer uma videoaula, mais uma videoaula de restauração com alguns outros detalhes, tá bom? Então essa daqui é uma pequena introdução de como restaurar imagens. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só mandar aí pra mim. Estou sempre à disposição. Sugestão também de uma videoaula, pode mandar, tá bom? Então no momento é isso. Boa sorte aí pra vocês. Pratiquem em casa. Tchau, tchau. Um abraço.